Um fator específico foi responsável por fazer eu resolver de forma absoluta os meus problemas com procrastinação para estudar. E hoje eu vou compartilhar esse meu método com você. Esse hackzinho para você parar de procrastinar para fazer as coisas, você pode usar para qualquer área da sua vida. Inclusive, quando eu aprendi ele, foi escutando uma dica de um canal gringo que nada tinha a ver com estudo para concurso público. Porém, eu fiquei com esse negócio na cabeça e eu comecei a aplicar nos estudos e deu muito certo. Eu vou te dar um exemplo do que eu fiz para estudar e aplicar esse método e diminuir assim drasticamente a minha procrastinação para estudar e como que eu apliquei essa mesma abordagem em outras áreas da minha vida e consegui os mesmos resultados positivos que foram muito bons para mim e para as coisas que eu quero conquistar na minha vida. Basicamente, o raciocínio geral dessa abordagem, ela gira em torno de você eliminar os atritos que existem no caminho para você realizar uma determinada ação. Então, talvez isso fique subjetivo eu falando assim. Vou te dar um exemplo. A gente tem a nossa rotina, nossos compromissos no nosso dia, e aí chega o momento que a gente tem que parar o que a gente está fazendo e falar, não, beleza, agora é hora do estudo. E aí o que acontece? Com o excesso de informação, tantos youtubers falando tantas coisas por aí, e é método, e é material, e é não sei o que, e tal. Quando a gente vê o processo para a gente realizar uma ação, ele ficou extremamente burocrático, ele ficou denso, cheio de etapas, cheio de coisas para fazer. E aí aumenta a complexidade da ação que em outro momento poderia ser simplesmente sentar numa cadeira e ler a teoria do seu material e depois fazer exercícios, enfim. Então, o que acontece? Acho que é um sintoma da gente estar vivendo na era da informação, mas esse excesso de informação faz com que a gente busque na complexidade a solução para alcançar nossos objetivos. Só que isso pode parecer um pouco contraintuitivo, mas na verdade não é a gente deixar os processos mais complexos que vai fazer com que a gente alcance nossos objetivos. Vou exemplificar. Para você estudar, se a gente pegar o fundamento aí científico mesmo do estudo, da memorização, do aprendizado, você vai ver que basicamente é repetição de contato com a mesma informação, contextualização da informação na sua cabeça, você processar essa informação e é você ficar recobrando a sua memória, né? Esses são os pontos principais corroborados pela ciência sobre memorização. E aí a gente pode usar ferramentas para facilitar esse processo, facilitar o processo de, por exemplo, a gente ter que lembrar de alguma coisa, a gente pode usar um exercício para fazer isso. Contato repetido, a gente pode fazer usando um mapa mental ou revisão pelos grifos, são várias técnicas. Só que aí o que acontece? Em uma tentativa de estar constantemente melhorando a qualidade, que é uma tentativa nobre, a gente acaba deixando o comportamento excessivamente complexo. E aí o que acontece? Um comportamento que no passado era só você sentar ali e estudar a sua matéria, ler o seu vade-mecum, ler a sua lei seca, fazer seu estudo para o seu concurso público, ele se torna uma coisa extremamente burocrática. Ah, não, porque eu tenho que preencher a planilha, porque eu tenho que abrir o meu Notion e fazer o preparo aqui do meu cronograma de não sei o que lá da semana inteira e eu tenho que encaixar tal coisa. E aí, de repente, o peso da atividade ele fica muito maior. Porque agora uma coisa que era só sentar e estudar se tornou um processo com 5 etapas diferentes. Ah, não, porque eu tenho que selecionar aqui as quatro marca-textos em cores pastéis que eu uso e eu só gosto de usar esses 3 post-its específicos. E aí todo artigo que eu leio que tem tópico, eu preciso classificar esse tópico em post-its e eu tenho que colar na minha parede. Óbvio que você pode fazer tudo isso. Eu fazia muito dessas coisas, inclusive. O problema é quando a gente cria um apego desnecessário a esse excesso de processo, a esse excesso de atividade relacionada ao estudo especificamente no tema desse vídeo, né? Mas o que aconteceu? Eu percebi que quanto mais eu simplificasse o processo, menos resistência eu teria para fazer o que eu queria fazer. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a deixar pronto. Antes de eu dormir, no dia anterior, o que eu ia estudar no dia seguinte, eu já deixava em cima da mesa. Por exemplo, eu estudei com essas apostilas aqui do TJSP, da Bravo Concursos, eu já deixava a apostila em cima da mesa. Se a primeira matéria era processo civil, eu já deixava aberto, eu já deixava meu estojo aberto, com a lapiseira para fora, a borracha para fora, a caneta para fora. Era tipo assim, era só
sentar na cadeira, pegar a caneta e ler. E depois pegar a lapiseira e resolver exercício. O comportamento, ele tava assim, com uma barreira minúscula para a realização dele, entendeu? E aí no domingo eu fazia a organização da minha semana, o preparo, fazia o acompanhamento, etc. Às vezes eu anotava atrasado o que eu tinha feito na semana, porque eu queria tirar um tempo específico para fazer isso e não ficar enchendo de etapas o meu processo de estudo, porque aí fica mais maçante, fica mais chato. Você, quando pensa em estudar, você já pensa nas 35 etapas que você vai ter que seguir antes de começar a estudar, e aí você fica cada vez mais indisposto de realizar o comportamento. Mas o que é legal sobre essa abordagem e o que foi muito positivo na minha experiência pessoal, e aí eu gostaria de ressaltar também que essa é a minha experiência pessoal, isso não é nenhuma lei absoluta, mas eu quero compartilhar com você as coisas que deram certo para mim. O que eu percebi? Que depois de aplicar isso nos estudos e ver resultados maravilhosos, porque eu fui aprovado em 3 concursos com pouco mais de um ano de estudo, eu comecei a aplicar isso em outras áreas da minha vida. Inclusive, recentemente, eu montei esse cenário aqui que você está vendo atrás de mim, que eu espero que você esteja achando bonito, porque deu muito trabalho para montar, e eu coloquei ele de uma forma que quando eu quisesse gravar vídeo já estivesse pronto. Então eu organizei as coisas de uma forma para isso. Eu deixo o tripé já sempre no mesmo lugar. Eu deixo a câmera sempre no mesmo lugar. Eu deixo o microfone aqui configurado, etc. Eu ainda estou fazendo umas trocas de lugar com o microfone, mas é porque eu estou utilizando 2 cenários. Mas futuramente, quando eu tiver condições, eu vou ter um microfone aqui e um microfone lá, no segundo cenário. Entendeu? Por quê? Para facilitar o processo, para diminuir o atrito para realizar a atividade. Porque antes eu precisava de, nossa, era 10 etapas diferentes para começar a gravar um vídeo. Tinha que configurar não sei o que, troca a lente, liga a luz e tal, não sei o que lá. Agora já está montado. Agora quando eu quero gravar um vídeo, eu só aperto REC e começo a gravar. E é isso que eu quero que você leve para os seus estudos. É essa lição que eu quero que você leve para os seus estudos. Cara, diminua as etapas desnecessárias, diminua o atrito, seja ele qual for. Se você tem um ritual muito complexo para começar a estudar, ou se o seu estudo envolve uma coisa muito complexa, eu recomendo que você simplifique, porque isso vai facilitar nessa questão da procrastinação para estudar. E, cara, a procrastinação é um problema que assombra geral. Se você olhar os comentários aqui dos meus vídeos, inclusive em um vídeo super recente que eu postei, tinha gente comentando lá, cara, faz um vídeo sobre procrastinação. Por quê? Porque todo mundo, sei lá, cara, 80% das pessoas têm um problema com procrastinação. Mas por quê? Porque a gente está vivendo uma era de excesso de complexidade em todas as atividades. Por quê? Excesso de informação. E aí a gente leva isso para todas as áreas da nossa vida. E quando a gente percebe, atividades que eram para ser simples envolvem 50 etapas diferentes. Cara, do ponto de vista de alguém que está tentando não procrastinar para fazer uma atividade, o que provavelmente é um processo que a gente passa, naquele caminho que a gente ainda não é consistente em um novo comportamento, você precisa se atentar a esse tipo de coisa. Eu me atentei a isso e foi muito positivo para minha vida. Sinceramente, depois que eu comecei a lidar melhor com essa questão de compromisso, consistência e procrastinação, comecei a melhorar, magicamente as coisas na minha vida começaram a se encaixar com muito mais facilidade e começaram a dar certo. Graças a Deus, muitas coisas deram certo. Mas não é só isso, a minha ansiedade baixou. Porque existe uma parte muito grande da ansiedade que ela nasce daquela sensação da gente ficar alimentando na nossa cabeça que a gente sabe que daqui a pouco a gente vai ter que realizar uma atividade X e a gente já sabe que aquela atividade vai dar trabalho e antes sequer da gente realizar a atividade, a gente já está tendo um desgaste emocional e psicológico em relação àquela atividade que a gente nem fez, mas é essa expectativa negativa porque a gente sabe que vai ser uma coisa muito burocrática que já tem um peso na nossa cabeça. Então, quando eu tirei esse peso, fazendo as coisas do jeito mais simples possível, diminuindo os atritos, cara, minha ansiedade baixou, eu tive muito mais facilidade para fazer as coisas e as coisas começaram a dar um resultado muito melhor. Essa é a minha dica para você que está com dificuldade aí em relação à procrastinação para estudar. Eu sei que é uma abordagem talvez pouco falada pelas outras pessoas, mas, cara, se você acompanha meu canal, se você vê meus resultados aí, as coisas que eu fiz, dê um voto de confiança para essa informação. Faça um esforcinho para ativamente reduzir o atrito para você realizar essas atividades, porque eu tenho certeza que em pouco tempo você já vai ver resultados concretos dessa mudança de comportamento. Eu compartilhei com você agora uma experiência pessoal extremamente específica minha, só que a procrastinação é um problema de todos. Então eu gostaria que você compartilhasse aqui nos comentários um pouco sobre a sua experiência ou sobre alguma coisa que você tenha feito que tenha sido positivo para você melhorar essa sua procrastinação, porque eu acho que é muito positivo quando a galera compartilha as experiências e esse canal não foi feito para eu compartilhar só as minhas experiências, nem só as minhas ideias. Eu gosto muito quando vocês falam para
para mim a opinião de vocês. E se você é concurseiro e não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Por esse vídeo é isso. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.